Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar contigo a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 20. Diz assim: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu darei em casamento a Davi, para que sirva de armadilha, e para que as mãos dos filisteus venham a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda hoje você será meu genro. Glória a Deus. Agora o versículo de número 25 diz assim: Então Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sempre prepúcio dos filisteus, como vingança contra os seus inimigos, porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, se você tomar leitura, a Bíblia diz que Saul, ele tinha feito um decreto dizendo o seguinte: que quem matasse o gigante Golias iria receber de Saul a filha em casamento, a casa de seu pai não ia pagar imposto, e o rei daria muita riqueza. Aí a Bíblia diz que Davi fica sabendo disso, e Davi decide enfrentar Golias. Aí a Bíblia diz que depois que Davi passa pelo gigante, a palavra do Senhor diz que Saul, ele ia dar sua filha em casamento para Davi, a primeira filha. E a primeira filha de Saul se chama Merabe. Só que a Bíblia diz que no tempo que ela ia ser dada a Davi, a Bíblia diz que ela foi dada a outro homem, Adriel. Aí a Bíblia diz que Saul fica sabendo que Mical, sua segunda filha, gostava de Davi. E a palavra do Senhor diz que Saul se agrada disso. Só que olha que interessante, irmão. No versículo de número 20, a Bíblia é bem clara em dizer: Mas Saul pensava assim: eu darei em casamento a Davi, para que sirva de armadilha, e para que as mãos dos filisteus venham a ser contra ele. Agora tem isso aqui, irmão. Percebe que Saul, ele tinha inveja de Davi, e ele fazia de tudo para matar Davi. Só que a Bíblia diz que Saul pensou o seguinte: já que a minha filha gosta de Davi, eu vou usar ela como armadilha para Davi. A Bíblia é bem clara em dizer que Saul pensou em usar Mical, sua filha, como armadilha para Davi. Entende isso aqui? Porque Saul é um tipo de pessoa que não tem coragem de matar, não tem coragem de impor as mãos, mas entrega nas mãos de outro para matar. Saul é um tipo de pessoa que não mata com as suas próprias mãos, mas entrega para o inimigo matar. Olha que interessante, irmão. Agora entenda comigo isso aqui. A Bíblia diz que Saul, ele vai usar Mical como armadilha para Davi. Aí a Bíblia diz que Saul vai orientar os seus homens dizendo: vai até Davi, fala para ele que eu não desejo dote nenhum, mas sem prepúcio dos filisteus. Porque Saul pensava: não seja minhas mãos contra Davi, mas seja a mão dos filisteus. Agora entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Você tem que entender isso aqui, é muito forte. A Bíblia diz em Salmo 91, versículo de número 3, diz o seguinte: pois ele os livrará das armadilhas da vida e nos protegerá de doenças mortais. Eu vou repetir esse salmo para você poder entender. A Bíblia diz: pois ele os livrará das armadilhas da vida e nos protegerá de doenças mortais. Agora entenda isso. Saul vai preparar armadilha para Davi, mas a Bíblia diz que Deus tinha rejeitado Saul e estava com Davi. E a Bíblia fala que Deus livra da armadilha da vida. Agora entenda, se Deus está com Davi, Saul pode até preparar armadilha, mas Deus vai livrar Davi da armadilha que Saul prepara. Eita glória! Oh glória a Deus, pode até preparar armadilha, mas se Deus está comigo, oh glória a Deus, aleluia, Ele que me livra das armadilhas da vida, é Ele que me livra do laço do passarinheiro, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia, a armadilha pode ser preparada, mas Deus é aquele que livra da armadilha, oh glória a Deus, porque a Bíblia diz que nenhuma arma preparada contra a minha vida prosperará, aleluia, glória a Deus. Agora entenda isso daqui, irmão, pelo amor de Deus, é muito forte o que Deus me revelou aqui. A Bíblia diz que Saul, ele vai preparar armadilha para Davi. E ele vai dizer o seguinte: ó, eu não desejo dote nenhum, mas eu quero sem prepúcio dos filisteus. Era uma armadilha para Davi ser morto. Só que a Bíblia diz no versículo de número 27, diz assim: Davi se levantou e partiu com seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxeram o prepúcio, e entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu sua filha Mical em casamento. Irmão, olha que tremendo isso aqui. Olha que forte. Saul tinha pedido para Davi sem prepúcio. Só que a Bíblia diz que Davi se levanta, mata 200 filisteus e traz 200 prepúcio. Olha que tremendo, irmão. Saul preparou armadilha para Davi, mas Davi trouxe o dobro para Saul. Saul requeria de Davi sem prepúcio, mas Davi trouxe 200. Por quê? Porque aquilo que era armadilha, na verdade, se tornou por bem de Davi. Então vou repetir isso aqui, rapaz. Glória a Deus. Saul preparou armadilha para Davi, dizendo: ó Davi,
vai até lá, traz para mim 100 prepúcios dos filisteus. Saul pensou que Davi ia ser morto. Ele pediu 100 prepúcios, era uma armadilha para Davi. Mas a Bíblia diz que Davi trouxe o dobro. Por quê? Porque Saul se esqueceu do seguinte, a Bíblia diz em Romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Eita glória, então percebe, Saul preparou a armadilha para Davi, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a armadilha de Saul, na verdade, cooperou para o bem de Davi. Eita glória a Deus! Se Saul se lembrasse desse versículo, nunca que Saul ia preparar a armadilha para Davi. Saul preparou a armadilha, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então percebe, a armadilha de Saul, na verdade, só fez Davi ter sucesso em cima daquilo que era armadilha. Por quê? Porque Saul, na cabeça de Saul, na verdade era o mal que ele planejava, mas para Davi se tornou bem. Glória a Deus! Eita Jeová, sabe por quê? Porque tem gente que acha que vai prejudicar a gente fazendo mal, mas se Deus está conosco, se torna bem pra gente, rapaz. Eita glória! Você lembra de José do Egito? Você lembra de José? A Bíblia diz que José, ele foi vendido como escravo. Seus irmãos o venderam ele, porque o pai amava ele, os irmãos tinham inveja dele. A Bíblia diz que José é vendido como escravo no Egito. Só que a Bíblia diz que José se torna governador do Egito. Então percebe, irmão, se não fossem os irmãos planejar o mal para José, nunca que José se tornou governador, porque os irmãos acham que está fazendo mal para José, mas na verdade é o bem que se tornou. Eita, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Tá entendendo isso aqui, irmão? Eita! Quem pensa que vai me fazer o mal, na verdade é o bem que vai me tornar. Eita, glória a Deus, porque se Deus está comigo, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Oh, glória a Deus! Aleluia! Rapaz, para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Aleluia, Deus! Oh, glória! Tá entendendo, irmão? Olha que tremendo isso aqui. Olha que forte. Saul planejou. Sabe o que eu acho tremendo? Que a Bíblia é bem clara em dizer. Saul pensava o seguinte: eu darei Mical a Davi, para que sirva de armadilha, para que ele morra na guerra. Só que a Bíblia diz que Davi teve sucesso em cima daquilo que era armadilha. Agora pega isso daqui. Saul pensava. A Bíblia diz que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então entenda, Saul pode até planejar, mas é Deus que determina. Eita, glória a Deus! Fazemos os planos, mas quem determina é Deus. Saul até planejou mal, mas Deus determinou livrar Davi. Você lembra? Você lembra de Ramã? Você lembra de Ramã? A Bíblia diz que Ramã, ele preparou uma forca para Mordecai. E a palavra do Senhor diz que quando o rei Assuero fica sabendo, a Bíblia diz que o rei Assuero vai chamar Ramã e vai falar: ó, Ramã, o que eu devo fazer pro homem que preservou a vida do rei? Aí Ramã pensava que era com ele. Ramã disse o seguinte: ó, coloca ele, rei, no teu cavalo, coloca ele, rei, com seus trajes, dá uma volta com ele, para toda a cidade ver. Só que a Bíblia diz que o rei disse o seguinte: ó, Ramã, vai até lá e pega Mordecai, faça isso com ele. E a Bíblia diz que depois que Ramã prepara a forca que Ramã preparou para Mordecai foi a forca que ele próprio foi enforcado. Por quê? Porque aquilo que era para Mordecai, na verdade, serviu para aquele próprio que levantou a forca. Porque a Bíblia diz: fazemos os planos, mas quem determina é o Senhor. Ramã fez o plano contra Mordecai. Só que Deus decidiu livrar Mordecai. E a forca que Ramã levanta para enforcar Mordecai foi a própria forca que ele próprio se enforcou. Eita glória! Porque a Bíblia diz: quem prepara uma cova, nela cai. Quem rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Aleluia, Deus! Quem pensa que vai me fazer o mal, na verdade, é o bem que me torna. Eita! Reflita nisso aqui em nome de Jesus. Irmão, isso aqui é muito forte. Nessa passagem, Saul prepara a armadilha para Davi. Mas na verdade, Davi teve sucesso em cima daquilo que era armadilha. Imagine Saul pensando: peraí, eu preparei para ele uma armadilha, eu pedi 100 para ele, e ele trouxe 200. Aí a Bíblia fala que Saul reconheceu que Deus estava com Davi e temeu ainda mais Davi. Olha que tremendo, tem gente que prepara o mal, mas vai ter que reconhecer que Deus é contigo, rapaz. Eita, vai ter que reconhecer que Deus é conosco. Vai ter que reconhecer que Emmanuel, que Deus é conosco. Oh, glória a Deus. Irmão, é só glória para Jesus, que Deus fale contigo por meio dessa palavra. Foi até aqui que Deus me deu.